Se você quer crescer no YouTube, você precisa definir um nicho. Tá, eu sei. Falando assim, parece que vai nos limitar. Para quem gosta de falar sobre tudo, que nem eu, gente, é um caminho sem volta. E agora? O que vai ser? Oi, eu sou a Giandra e hoje eu tenho uma companhia. A Julinha tá aqui comigo, né, mana? Eu sou esposa do José Lucas, mãe do Caio e da Júlia e uma filha amada do Senhor. Hoje a gente vai falar sobre nicho. Como definir o nicho, por que definir um nicho e os 7 passos que fizeram eu definir o meu nicho. Na verdade, são 7 perguntas. Com essas 7 perguntas, eu analisei, avaliei, orei, pensei sobre e agora eu já sei sobre para onde nós vamos aqui no canal. E isso não vai nos limitar. A gente só precisa entender como funciona o algoritmo para daí sim a gente poder utilizar disso e aí evoluir e, enfim, alcançar caminhos mais altos. Então, são 7 perguntas que me fizeram analisar e vamos lá. Eu tô olhando aqui pro lado, porque é onde tá o meu roteiro, tá? Então, é mais ou menos isso. E se vocês escutarem uns grunhidos, é a Maninha, né, Maninha? Que ela acabou de acordar e eu não podia deixar de gravar esse conteúdo pra vocês. Primeira pergunta. O que você ama falar por horas? Se a gente vai ter um canal no YouTube, no qual a gente quer falar sobre, quer conversar, quer trazer mais conteúdo e quer ir se desenvolvendo e assim como a gente vai aprendendo e crescendo, quer que a nossa audiência também, precisa ser um tema que a gente ame falar por horas, algo que a gente goste, algo que a gente se sinta vivo falando sobre. Então é muito importante essa pergunta, né, sobre o que a gente ama falar por horas. Segunda pergunta, o que as pessoas sempre te perguntam? Essa é muito importante também. O que as pessoas perguntam pra você, né? O que quando você encontra um amigo, o que quando você posta alguma coisa nas suas redes sociais, e aí a pessoa fala: "Nossa, como que você fez? Nossa, que legal! Nossa, eu gosto de ouvir você falando sobre isso. O que você pensa sobre isso?" Então é muito importante, né, avaliar sobre isso. O que as pessoas sempre te perguntam? Sobre o que você já viveu uma experiência real? É outra pergunta muito pertinente. O que você já viveu que a sua experiência pode agregar na vida de outras pessoas que te acompanham? Esse ponto é bem bacana também de avaliar. O que você busca melhorar em si mesmo hoje? Por quê? Porque você pode documentar a sua jornada, você não precisa ser bom 100% pronto, mas você precisa estar buscando algo para compartilhar com a sua audiência e isso pode trazer muito desenvolvimento para você e para sua audiência. Então, o que você está buscando melhorar hoje é muito importante. A pergunta número 5. Você consegue criar conteúdo sobre esse nicho por muitos meses? Você acha que consegue? É possível? É outra pergunta bem pertinente. Por quê? Porque você precisa ter conteúdo para frente, você precisa falar sobre, você vai precisar abrir esse nicho, esmiuçar e falar muito sobre. Então, é possível? Você consegue? Existe um público procurando por isso? Existem pessoas que também têm essa mesma vontade de aprender sobre isso, de ouvir sobre isso que você quer falar? Existe então um público? E a 7ª pergunta, esse tema, ele combina com a sua missão de vida? Essa pergunta pegou muito pra mim, porque eu criei o meu canal, eu sempre quis, eu tinha aquele, sabe? Mas às vezes eu não era bem o que eu queria criar, e aí eu fiquei criando coisas aleatórias, e essa pergunta foi a que me pegou, né? Se o meu canal, se o que eu quero falar, se o meu nicho, ele tem a ver com a minha missão de vida. E isso é muito importante. Bom, foram as 7 perguntas, né? E agora eu vou revelar para vocês qual vai ser o nicho que a gente vai conversar nesse canal. Deixa eu só contar uma coisa antes, desculpa. Mas deixa eu só contar uma coisa antes. Em um vídeo anterior, uns 2 vídeos anteriores, agora eu não lembro, mas eu falei o que me fez criar um canal no YouTube. Por que eu quis criar um canal no YouTube? Quais eram os conteúdos, quais eram as pessoas que eu acompanhava. Eu falei pra vocês sobre a Doris Balmer, né? Ela era cristã e ela falava sobre desenvolvimento pessoal, falava sobre, enfim, ela estava na faculdade e daí ela era cristã e aí ela trabalhava na agência dela, que ela tinha muitos anos, enfim, e isso me chamava muito atenção, porque era o tipo de conteúdo que eu gostava de acompanhar. Ela era mega organizada,
enfim, fazia planilha de organização, postava sobre a rotina dela para se desenvolver assim, né? E era esse tipo de conteúdo que eu procurava. Outras pessoas que eu sigo aqui também falam sobre isso, sobre crescer, sobre se desenvolver e tudo mais. Então, acho que vocês já estão entendendo por que lado que a gente vai. Esse canal no YouTube, a gente vai tratar sobre desenvolvimento pessoal. Eu vou documentar para vocês a minha jornada de desenvolvimento como mãe, esposa, como cristã, como criadora de conteúdo aqui no YouTube. Eu quero focar nisso, eu quero trabalhar nisso. Então a gente vai ir para esse lado do desenvolvimento pessoal para pessoas reais, né? Para mulheres reais, que é a maioria do meu público aqui. Então é isso, a gente tem um nicho definido. Não quer dizer que eu não vá falar sobre as coisas aleatórias que eu falo, vira e mexe, mas a gente vai caminhar para esse lado. A gente vai se desenvolver aqui com o YouTube, vai se desenvolver nas nossas vidas e, enfim, vamos alcançar juntas os sonhos que a gente persegue. Seja criar um canal no YouTube, viver de YouTube, ou seja fazer outras coisas aí na nossa vida, seja ser, enfim, mais produtiva no nosso trabalho, seja ser uma mulher melhor, uma esposa, uma mãe, uma cristã, uma pessoa melhor, né? Vamos juntas, vamos crescer juntas nisso e vai ser isso que a gente vai conversar aqui no canal. Muito obrigada por ter acompanhado o vídeo até aqui. Curte, compartilha e se você acompanhou até aqui o vídeo, hoje vamos comentar Júlia no finalzinho do vídeo, porque eu tive essa companheira da mãe aqui, né, filha? Hoje ela tá participando aqui com a mamãe. Tá aparecendo só a cabecinha, deixa eu mostrar aqui pra vocês ela. Ela tá olhando ali pra banana dela, que é um mordedor. Mas enfim, muito obrigada por terem acompanhado o vídeo até aqui. Vai ser sobre isso que a gente vai falar agora. E é isso. Um beijo grande, Deus abençoe. Tchau, tchau.